No projeto da capacidade, iremos determinar qual a capacidade produtiva da fábrica, em certo período de tempo. Isso é fundamental para aceitar ou não um pedido de um cliente. A capacidade é um dos fatores cruciais para o planejamento de produção, que veremos mais adiante. Contudo, a capacidade de projeto não necessariamente é a mesma que a empresa poderá produzir no dia a dia, pois ela é apenas teórica. Outros fatores devem ser levados em conta, para ela ficar o mais próximo da realidade. A capacidade de projeto ou capacidade nominal é medida levando em consideração a quantidade de recursos produtivos que a empresa dispõe, a quantidade de tempo que cada recurso trabalha e sua produtividade. Veja no exemplo a seguir como ela pode ser calculada. Se num departamento de montagem de ventiladores tivermos 5 empregados, cada qual trabalhando 8 horas por dia com uma eficiência de 20 montagens por hora, a capacidade do departamento será 5 montadores que trabalham 8 horas por dia cada um e que montam 20 ventiladores por hora. Assim teremos um total de produção de 800 ventiladores por dia. Será que o setor de vendas poderá aceitar um pedido de 800 ventiladores para serem entregues em um dia? Claro que não, pois esse valor assume que os funcionários trabalham ininterruptamente durante 8 horas. Isso não acontece em nenhuma empresa. 8 horas é o tempo que o funcionário está disponível para produzir para a empresa. Contudo, durante esse tempo existem paradas programadas para controle de qualidade, recebimento de ordens ou reuniões, manutenção preventiva do equipamento, troca de turno, etc. O funcionário está disponível durante 8 horas, mas não trabalha durante 8 horas. Portanto, essa capacidade nominal é apenas uma referência durante a fase de projeto. Para empresas que já estão em funcionamento, devemos utilizar a capacidade efetiva, que seria a capacidade nominal menos o tempo que os funcionários ficam parados. Já a capacidade real é a capacidade efetiva menos o tempo de perdas. O que diferencia parada de perdas é a capacidade de determinar o tempo parado. Nas paradas, o gerente de produção define e planeja o tempo das paradas, ou seja, elas são controláveis, previsíveis. As perdas não há como determiná-las, pois são imprevistos que acontecem sem podermos controlar. Por exemplo, a quebra do caminhão do fornecedor que entregaria a mercadoria hoje. A quebra não pode ser prevista que aconteceria, muito menos o tempo que irá durar o atraso. Como são imprevistos, não há como prevê-las, em termos, pois podemos usar algum modelo estatístico de previsão. Contudo, não é nosso foco, e portanto iremos na prática trabalhar sempre que houver necessidade de medir a capacidade, utilizaremos a capacidade efetiva. Mas e agora? Poderíamos aceitar o pedido com valor igual à capacidade efetiva? Seria na prática a forma mais viável, mas sabemos que existe um certo risco, que está justamente no acontecimento de eventos imprevíveis que podem atrasar a produção. Mas em termos práticos, podemos usar a capacidade efetiva e, em alguns casos raros, a capacidade nominal. Após sabermos o que é e como medir, vamos agora entender os fatores que influenciam o tamanho da capacidade. O primeiro e mais óbvio é o tamanho das instalações da fábrica. Quanto maior uma fábrica, maior é sua capacidade. Contudo, o mais importante é entender o custo de se produzir em fábricas pequenas e em grandes. Vamos entender essa abordagem com o seguinte questionamento. Você acha que o custo de uma fábrica de 800 ventiladores é maior, menor ou igual a 2 fábricas de 400 ventiladores? Note que a capacidade total é igual, mas e o custo? Primeiramente, vamos relembrar o efeito da economia de escala, que nada mais é do que a diluição do custo fixo pela quantidade produzida. Imagine uma empresa que fabrica ventiladores, e para isso aluga um galpão de R$5.000. Vamos considerar que o único custo seja o aluguel do galpão. Portanto, o custo por unidade produzida seria 5.000 dividido por 1.000 ventiladores, igual a R$5 cada ventilador. Caso a produção caia para apenas 4 ventiladores, o custo aumenta para 5.000 dividido por 4.
que é igual a R$ 1.250 por ventilador. E se for produzido apenas um ventilador durante o mês, o custo seria de 5.000 dividido por 1, que é igual a R$ 5.000 por cada ventilador. Quando reduz a produção, aumenta-se o custo. Aumentando a produção, o custo diminui. Portanto, uma estratégia tradicional das empresas é aumentar a produção para reduzir o custo. Isso é chamado de economia de escala. Um dos pioneiros na prática da economia de escala foi o Ford, criando a linha de montagem. Observe o gráfico. Veja que à medida que a quantidade aumenta, o custo médio ou de cada ventilador diminui. Já sabemos que isso acontece devido à economia de escala. Assim, tenderíamos a afirmar que é preferível uma fábrica de 800 ventiladores de capacidade a duas de 400 unidades, não é? Não exatamente, pois existe o outro lado da moeda, ou melhor, da curva, que é a deseconomia de escala. Esse efeito ocorre devido ao aumento do custo de forçar o recurso a trabalhar além da capacidade projetada ou nominal. Por exemplo, um funcionário trabalha 8 horas por dia. Esse tempo foi definido em função da qualidade de vida para o mesmo. Além desse tempo, o ser humano incorrerá em estresse, perda de concentração, fadiga além do normal e provavelmente em doenças ocupacionais. Portanto, o aumento de produção proveniente de horas extras forçadas aos funcionários durante um longo tempo não compensa o custo que isso acarretará. A mesma analogia podemos fazer com um automóvel que está projetado a transitar a 80 km por hora com uma carga de 500 kg. Podemos forçar 550, 600, 650, 700 kg. Vai tremendo, mas vai. Contudo, se forçar o veículo durante várias semanas, o custo de manutenção do mesmo irá se elevar, mais proporcionalmente do que o aumento de carga transportada a mais. Portanto, forçar o recurso implica o aumento de um custo de manutenção corretiva, que pode não compensar o aumento temporário da capacidade. Isto é deseconomia de escala. Ela acontece após atingir o limite da capacidade nominal, ou a capacidade de projeto. Outros fatores que incrementam a deseconomia de escala. As fábricas grandes tendem a ser generalistas. Brincamos com um exemplo pedagógico da teoria do pato, a ave. Ela anda, nada e voa, porém não faz nenhuma dessas atividades de forma eficiente, todas mais ou menos. Portanto, uma fábrica grande tende a ser um pato, e assim perde o foco e a eficiência. Os custos administrativos tornam-se maiores, pois apenas o gerente não dará conta de gerenciar tanta gente e recursos. E por fim, o risco de sobrecapacidade. Para entendermos, veja a situação. Imagine que uma empresa contrate uma empresa de engenharia para construir suas fábricas e, portanto, estima que com a demanda de 2.400 unidades, ela solicita módulos de 800 unidades, pois 800 vezes 3 é igual à demanda necessária, 2.400 unidades. Contudo, após firmar o contrato, a demanda cai para 2.000 unidades. Assim, a última fábrica trabalhará apenas com a metade da capacidade, ou seja, terá um desperdício de 50% do tempo. Se a empresa contratasse módulos menores, por exemplo, 6 fábricas de 400 unidades, a empresa teria a opção de simplesmente não construir a última fábrica, caso a demanda diminuísse. Assim não teria ociosidade. Mas você pode estar se perguntando, a empresa não poderia contratar 2 módulos de 800 e um de 400? Infelizmente não, pois ao firmar um contrato, toda a cadeia de seus fornecedores é programada em função de uma unidade, de 800 ou 400. Mudar essa unidade interfere não somente na empresa de engenharia, mas nos fornecedores de seus fornecedores. Assim, as fábricas menores reduzem o risco de sobrecapacidade. Agora você está apto a responder nossa pergunta inicial. Uma fábrica de 800 ou 2 de 400? Se realmente entendeu a economia de escala, você deve ter respondido qualquer uma, desde que não se ultrapasse o limite da capacidade nominal.
Se não foi bem isso que respondeu, reveja o vídeo quantas vezes achar necessário. O segundo fator que pode aumentar ou diminuir a capacidade produtiva é a composição dos produtos ou serviços. Os produtos padronizados reduzem o tempo de preparação de equipamentos. Por exemplo, um carro que só tem uma cor disponível economiza o tempo da máquina de pintura, pois não será necessário substituir a cor da tinta, apenas repô-la quando se esgotar. Quanto mais personalizado é o produto, maior será o seu tempo de produção e, consequentemente, menor a capacidade. Quanto mais automatizado é o processo, maior sua capacidade produtiva. Por sua vez, processos manuais são mais demorados. Fatores humanos também influenciam o tamanho da capacidade de uma fábrica. Quanto mais conhecimento um funcionário tiver sobre o processo que executa, mais habilidade, mais experiência e mais motivado for, maior será sua capacidade produtiva. Já os gargalos são considerados recursos que menos capacidade têm de produzir. No exemplo, temos um setor com 4 postos que processa a pólice de seguro. Vemos que um deles é o que menos produz. Esse posto é chamado de gargalo do sistema. Aumentar sua capacidade é fundamental para aumentar a capacidade de todo o sistema. Outro ponto importante é a eficiência do sistema como um todo. Para medi-la, dividimos a capacidade real pela capacidade nominal. Ou melhor, o quanto está sendo produzido pelo que deveria estar sendo produzido. Por fim, temos fatores externos que influenciam a capacidade da empresa. A legislação ambiental pode reduzir a capacidade de produção. Por exemplo, ao exigir níveis menores de poluição com a instalação de um filtro para a chaminé da fábrica, a empresa usa o dinheiro que poderia ser utilizado para novas contratações para instalar o filtro.